A santa paz de Deus, amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mais uma vez, amados irmãos, todos aqueles que têm acompanhado esse canal, Tudo Se Fez Novo, amigos, jovens, homens, mulheres, irmãos, eu quero agradecer ricamente por tudo o que o Senhor tem nos concedido de estarmos aqui mais uma vez nessa tarde maravilhosa, amém? Estamos aqui com essa missão de meditarmos a palavra do Senhor, termos o conhecimento dessa rica palavra e conselhos da verdade para as nossas vidas, amém? Estamos aqui para expandindo o reino de Deus, alcançando almas para o Senhor e Salvador Jesus Cristo e demonstrando o grande e amor, poder de Deus a toda a humanidade, amém? Nós estamos aqui, amados, para nós, glória a Deus, para nós aqui estamos falando do amor. Eu gostaria que todos os irmãos agora estivessem acompanhando lá esse canal Tudo Se Fez Novo, entra lá, Jackson Antônio Alves, coloca o meu nome inteiro, Jackson Antônio Alves, e para que os irmãos possam estar compreendendo desde o início da mensagem ao qual o Senhor tem preparado aos nossos corações, amém? E estamos falando sobre o amor, fé e paciência vence o sofrimento, amém, irmão? Deus tem nos dado o primeiro capítulo de Jó, falando muito da vida de Jó. Todos conhecem o grande aflição que Jó passou sobre essa face da terra, amados. E nós entendemos aqui que aprendemos muito, amado, com essa mensagem que o Senhor tem preparado nos nossos corações, amém? Eu gostaria que todos tivessem, vamos ler aqui, o primeiro capítulo de Jó, né, a virtude e a riqueza de Jó, que nós estávamos falando. Paramos aqui, vamos ler com a ajuda de Deus e a força do Espírito Santo, amém? Aqui fala, o primeiro capítulo de Jó: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas um de outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercasse com sebe a ele e a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoasse e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estenda a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor.
Amém? Até aqui nós lemos, irmão, pela ajuda de Deus, e nós começamos a entender que entender agora sobre aquilo que nós falamos, que vence todas glória a Deus, todas vence toda que nós falamos, a paciência, o amor, a fé, a paciência, o amor vence todos os sofrimentos. E aqui nós vimos aqui que Jó, lemos e falamos sobre Jó. Agora, para Deus, algo que nós achamos interessante, amados, é que uma coisa maravilhosa que nós entendemos é que para Deus não é importante, Deus ele não tem que responder a ninguém, amém? Deus ele não tem que responder a ninguém e dar satisfação para ninguém. Nós falamos, Jó passando aquele momento difícil, querendo respostas, resposta de Deus durante o seu sofrimento, né? Diante do seu sofrimento, e Deus se silenciou. Deus silenciou naquele momento. Agora, para Deus, não é abordagem. Agora, para Deus não é abordagem. A intervenção ao problema do sofrimento, Deus intervir naquele momento que você está de sofrimento, não é o importante para Deus. O importante é sobre Deus, sobre Deus, ele é o soberano, né? É entender que Deus é o soberano, onipotente, onipresente, onisciente, onividente, e com quem todos devem manter um relacionamento. Seja no momento de adversidade, seja no momento de angústia, de sofrimento, nos dias maus, nos dias difíceis, seja com dinheiro, seja sem dinheiro, seja na alegria ou na tristeza. Para Deus, amado, Ele não questiona isso, amado. Deus, ele não está preocupado com isso. Deus, ele quer um relacionamento íntimo com você, amado. Deus, ele quer chamar a atenção de você para você manter um relacionamento com o Senhor. Não importa as condições que você encontra, né? O momento que você está passando, ele quer ter um relacionamento com você, amado. E por isso que nessa tarde maravilhosa, Deus ele nos prepara essa leitura, nos prepara essa mensagem de Jó, para que possamos ter um relacionamento com ele, uma intimidade com ele. Então Deus não lhe deve assim explicação do que você está passando. Muitas vezes Deus ele cala-se diante dos problemas que você está enfrentando, amado. Por uma razão. Por quê? Qual é a razão? Às vezes não sabemos a razão agora, mas Deus ele tem um propósito. Sofrendo ou não, todos devem confiar o quê? Humildemente no Senhor, entregar o seu coração, humildemente na graça do seu poder, na soberania de Deus, como Jó. Jó, falamos que nós desconhecia a razão do seu sofrimento, como também seus amigos, os seus amigos ali que estavam com ele, que foram até ele consolar-se com ele ali, chorar com ele ali no pó da terra, consolar-se com Jó, não compreendiam o sofrimento de Jó, porque quando eles foram até Jó, nós vamos falar mais adiante, ao encontro de Jó,
ali se deitaram com ele, se sentaram com ele com o seu sofrimento, colocaram, jogaram ali, compartilharam, consolaram com ele, a consolar-se com ele, sentaram a consolar-se com Jó. E de fato que até eles não reconheceram a aparência de Jó, porque a aparência de Jó, ele estava um homem transfigurado pelo seu sofrimento ali, tanto na sua carne, na sua fisionomia externa como interna, mano. E ali eles, até os seus colegas, não compreenderam o sofrimento de Jó. Até então que eles começaram a entender que Jó estava passando por aquilo porque ele merecia, ou porque ele era um pecador. Quer dizer, eles foram perturbadores ali ao lado de Jó, na verdade, amados. Não sabia a razão do sofrimento. Amém? Ou seja, o desafio que Satanás lançou a Deus com relação, que Deus permitiu, não é? Com relação ao problema do sofrimento de Jó, provou o quê? Qual era o propósito? Provar ao adversário que Jó era um homem que obedecia, um homem que tinha fé no Deus Todo-Poderoso, que era íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava de mal, que era, como se eu posso falar, queria provar a integridade de Jó, que Jó era fiel. E Jó mesmo ali, naquele momento de aflição, afirmando a sua inocência, novamente, seu sofrimento continuava o mesmo. Seu sofrimento continuava o mesmo. Nós falamos sobre isso. Né? Continuava o mesmo. Mesmo ele se defendendo, que Deus onisciente sabia que ele era inocente. Deus sabia o caráter de Jó. Deus sabia a integridade de Jó, mas Jó, Deus permitiu ele passar. Então, como eu estava dizendo, Jó é a mais impressionante das Escrituras. É a passagem mais impressionante, emblemática, mas a mais impressionante das Escrituras, porque há um registro de uma reunião, entende-se assim, como nós acabamos de ver. Um dia, o versículo 6, um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Agora eu pergunto, amado, por que Satanás está a rodear a terra? Por que Satanás está em nossa volta, como um leão, ele está ele está ao nosso derredor, na verdade, como leão para nos tragar, amado, para nos acusar, assim como ele fez na vida de Jó, para nos apontar com mentiras, com enganos. Então, ele veio ali, porque aí ele veio, entende-se que também que os filhos ali, esses filhos, entende-se que, referindo aos anjos, essa reunião eram nas religiões celestes, entende-se que significa claramente seres celestes, ou anjos criados por Deus para serem servos dele. Porque como espíritos puros, formam com Deus uma hierarquia de seres, e Satanás é uma dessas criaturas, estavam lá nessa reunião. Então, cujo significado é o adversário de Deus, um anjo que se rebelou, um anjo decaído, amado, e 1/3 dele sobre a face da terra. Ele estava lá no meio, entre esses seres celestiais, esses anjos, né? Pois então Satanás aparece como adversário ali, o acusador, para perturbar o reino de Deus. É isso que ele vem. Ele vem não ser para matar, destruir e roubar. E Jesus disse que eu vim para que tenha vida e vida com abundância. Então Satanás, Satã, ou significa um oponente, o oponente que odeia, inimigo, alguém que resiste, que obstrui e atrapalha tudo o que é bom. E Satanás é o que odeia. E desse modo é o que há de um cuidado. Aí ele fala que e esse inimigo ele vem para causar destruição, para realmente perturbar o reino de Deus, amado. É isso que ele vem.
E desse modo é o que há de mais oposto a Deus, o que? Que é o amor. Deus é amor. Mas o inimigo, Satanás, é o ódio. E veja lá, 1 João capítulo 3, anota aí versículo 10 ao 15. Observe, vamos lá, 1 João. Eu gosto que os irmãos estejam aí, adestrem a palavra de Deus. 1 João capítulo 3, versículo 10 e 11. Capítulo 3, versículo 10 e 11. Os filhos de Deus e os filhos do maligno. Filhinho, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Porque a mensagem que ouvisse desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno e assassinou a seu irmão. E por que assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seus irmãos justas. Irmão, não os maravilheis se o mundo vos odeia. Então tá aqui, amados, lendo, continuando, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Então, você pode entender aqui, ela deixa bem claro. A humanidade não testemunhou o início de Satanás, mas pelo desígnio de Deus verá o fim dele, a destruição dele. Seja o tormento e a humilhação infindáveis do adversário. Está lá em Isaías capítulo 14, 12 e 20. Esse é o destino dele. Então vamos ver Isaías. Agora, se esse é o destino dele, nós temos que pensar bem agora. A quem servir? De que lado que você está? De que lado que eu estou? Será que estamos do lado de Deus, o lado bom? Ou estamos do lado do mal, do maligno? Porque o futuro é esse. Bem? Então, se você analisar a partir do 12, Isaías capítulo 14, versículo 12. Como caísse do céu, ó estrela de manhã, filho da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima da mais alta nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo abismo. Está aqui, ó, o destino dele. Aí ele fala aqui, versículo 20, como eles não te reunirás na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste o teu povo. A descendência dos malignos jamais será nomeada. Está aqui, amado, destino. E Apocalipse, se você também ver, capítulo 20, versículo 10, vamos ler. Destino do 20, versículo 10.
O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Então está aqui. Esse é o destino. Então entende-se que nós veremos o fim. Portanto, Deus governa o mundo. Então Deus, reunido com os seus filhos, há um conselho então celestial, presidido com o Rei Supremo. E Satanás veio também se apresentar diante do Senhor. Sugere-se que ele ainda tinha algum acesso por permissão de Deus. Então ele aparece como um adversário acusador para o quê? Para perturbar o reino de Deus e seus escolhidos, causando dificuldades. E sem nos dar explicação, a Bíblia diz que Satanás aparece por lá e é Deus quem pergunta para Satanás: da onde vens? E Satanás respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Visto que Deus, amados, é onipresente, onividente, ele sabe de tudo, conhece tudo. Deus podia ouvir concomitantemente tanto os anjos reunidos no céu, como também Satanás em qualquer parte do universo, para onde esse estivesse banido. Pois Deus sabe de todas as coisas e como acontecem ao mesmo tempo, de maneira simultânea. Então, a ação de Deus são simultaneamente. Deus, ele conhece todas as coisas. Mas por que Deus perguntou de onde vens? Aí Satanás falou de perguntar à terra. Por que, amado? De onde vem? A pergunta de Deus não significa que ele não soubesse do paradeiro de Satanás. Não. Foi apenas para iniciar uma conversa com o inimigo. Então, portanto, Satanás é uma espécie de turista inveterado, isto é, de longa data. Ele anda por aí, ele está sempre de olho, ele tá entendendo, ele está antenado, ele está procurando uma brecha, ele está procurando alguém desprovido para derrotar e para devorar. Esse é o papel dele. Por isso que nós temos que andar em vigilância, andar em santidade, em oração, amado, constantemente, porque ele está aí. Então Deus cutuca mais uma vez: de onde ele vens? E Satanás respondeu: de rodear a terra e passear por ela. Né? E perguntou o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? E Deus então dá o currículo de Jó: não há ninguém na terra semelhante a ele, homem mais piedoso dessa geração, um homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Olha que maravilhoso, mano. Agora eu pergunto, será que o adversário das nossas almas, da nossa vida, que quer nos destruir, ele tem força para aquele que anda nos conselhos do Senhor? Será que ele pode tocar naquele... Porque a palavra de Deus, ele fala que ele não pode tocar no seu filho, no filho de Deus, amado. Sabe por quê? Porque o Filho de Deus, ainda que ele passe sofrimento sobre a face da terra, ele não vai estar isento disso aí não, amado. Porque isso aí é necessário que aconteça, como aconteceu na vida de Jó. Mas o inimigo não pode tocar no seu filho. Ele não pode tirar a vida do seu filho, amado. Amém? Ele não pode destruir a vida do seu filho, amado. Ainda que você passe por um momento difícil de diversidade, angústia, os problemas, mas ele sempre vai ser derrotado, amado. Amém? Você sempre um vencedor, porque Deus está contigo. Então, basta você andar nos caminhos do Senhor, nos conselhos da sua palavra, bem que o Senhor é um escudo na sua vida. Agora, se você começar a andar no caminho tortuoso, você começa a dar brecha, você começa a permitir o inimigo fazer de você o que ele quer, amados. Então, íntegro, Jó era um homem íntegro, é aquilo que você é com a porta do quarto trancada, sem ninguém olhando, verdadeiro, sincero, é o homem reto, aquele que você em público,
que todo mundo vendo. Ou seja, fora ou dentro de quatro paredes, você é o mesmo. É o mesmo, o quê? Preservando a sua integridade, amado. Que é o mais importante. Assim como Deus estava provando o caráter de Jó. Então, um homem verdadeiro, sincero, honesto, é o mais importante. E o mais importante, ele é homem temente a Deus. E isso é o princípio da sabedoria, amado. Homem que se dizia do mal, deliberadamente santo. Observe Jó, sua sinceridade é frequentemente associada à retidão. Salmos 37 e 37, observe, o homem íntegro e atenta no que é reto, porquanto o homem de paz terá prosperidade. Ele sempre terá paz, sempre terá paz. Nada pode abalar, nada pode tirar ele da comunhão, quando ele está andando em santidade, nos conselhos do Senhor. É sincero. O salmista escreve que o futuro do homem sincero é de paz, como foi o caso de Jó. Lá, se observarmos lá, capítulo 42, no final, lá, versos 10 e 12, fala que o Senhor deu tudo para Jó, multiplicou e virou o cativeiro de Jó. Então, o futuro do homem íntegro é de paz e felicidade, nele mesmo e dos seus descendentes. Agora, observe o destino dos justos, contrasta fortemente com os dos ímpios. Salmo 1, 4, 6. Os ímpios não são assim, são, porém, como palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo. Pois o Senhor conhece o caminho do justo, mas o caminho dos ímpios perecerá, assim como o adversário. Será lançado no lago do fogo, e não terá paz de dia e nem de noite, 24 horas. Aqui está escrito. Provérbio 29, versos 10, os sanguinários aborrecem o íntegro, ao passo que, quanto aos retos, procuram tirar-lhes a vida. Olha o que ele quer, olha como ele tem ódio daquele que anda no caminho da santidade, aquele que é justo, aquele que observe e pratica os conselhos do Senhor, aquele que entregou a sua vida para o Senhor Jesus. Então o diabo, ele tem ódio. Por isso que os íntegros, mas aquele que é íntegro, aquele que é justo, obedece aos conselhos do Senhor, aquele que obedece ao Senhor parece que passa mais sofrimento daquele que está no mundo, que não obedece ao Senhor, que o ímpio. É justamente por isso, amado. Nós somos perseguidos por causa do amor do Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus, ele falou, eu vim não para trazer paz, mas a espada. Por que Jesus disse isso? Porque aí ele fala, muitos se levantarão contra ele, muitos se levantarão dentro da sua própria casa, pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, haverá desentendimento, haverá perseguição, haverá briga, haverá morte, o que o próprio Senhor Jesus, amado, ele nos ensina. Por quê? Porque o mundo não nos pertence, o mundo nos odeia, o mundo jaz o maligno. Agora você quer viver de acordo com a vontade do mundo? Se satisfazendo o ego, satisfazendo os prazeres carnais do mundo? Ou você quer viver segundo os conselhos do Senhor? Porque a felicidade lá no mundo, ela é passageira. Os prazeres do mundo é momentâneo. É enganoso aquilo que o diabo tem para oferecer para nós lá. Os pratos, os atrativos que o diabo tem para oferecer é enganoso. Você vai sofrer. Você será infeliz. Você vai chorar. Agora, o que o Senhor tem para oferecer para nós é eterno. Aquilo que Deus tem para oferecer para nós
É a verdadeira, você vai provar da verdadeira felicidade, da verdadeira vida. Lembra que nós muitas vezes falamos que aos olhos do mundo nós somos como o errado, como os coitados, como aquele que não tem, como aquele que não sabe, não tem prazer de viver, não sabe viver, ou até mesmo taxado como loucos, fanáticos. Mas aí eles se enganam, amados. Porque aqueles que estão lá no mundo, no caminho que é um caminho largo, que tem todos os prazeres para satisfazer o seu ego, o seu orgulho, a sua carne, satisfazendo o desejo carnal, segundo a vontade do diabo. Porque se você não serve a Deus, você está servindo ao maligno que está no mundo. É ele que induz a você a pecar, é ele que induz você aos caminhos errados para te destruir. Então, lá é engano, lá no mundo. Mas aquele que faz parte do reino dos céus, aquele que entrega a sua vida para o Senhor Jesus e faz parte dessa maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus, esse sim, amado, esse tem o prazer de viver, esse tem a verdadeira felicidade, que ela não acaba, ela não é passageira, não é momentânea. Ele tem a verdadeira vida eterna. Mas até compreender isso, amado, é preciso primeiro você provar daquilo que Deus tem para você na sua vida. Mas para você provar, você tem que escolher. Ou você escolhe servir o diabo, ou escolhe servir a Deus. Ou escolhe você servir o mundo, ou você escolhe servir o reino de Deus. Você não pode ter o coração e a mente dobre, dividida. Você quer servir ao Senhor lá no mundo e ao mesmo tempo você quer colocar outro pé aqui no reino de Deus. Não é assim, amado. Deus, ele não faz a obra pela metade. Ou você serve o Senhor de corpo e alma, ou então você não serve o Senhor, amado. Então ali, Deus perguntou a Satanás: observaste o meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus? Então Satanás poderia ter respondido assim: olha, aí eu não observei não. Ainda não, eu estou com a agenda cheia. Um exemplo, eu estou fazendo aqui eu estou colocando aqui um ênfase aqui, né? Está escrito isso aqui, mas eu estou colocando. Olha, ainda estou com a agenda cheia. Eu estou muito ocupado. Mas quem sabe um dia eu coloco os olhos nele. Você pensa que é assim, amado? Mas não foi assim que Satanás respondeu, não. Satanás respondeu logo assim: mas também pudera, já acusou. Servir-te desse jeito é muito fácil. Tu tens abençoado a vida dele, tu tens cercado a casa dele de grande sebe, ou seja, com grande muralha de proteção. Os bens desse homem prosperam na terra, e tudo que esse homem bota a mão vira dinheiro. A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Então é isso, amado. É isso que Satanás acusou. Estava acusando Jó. Você viu? Você percebe aqui? Que todo aquele que anda nos caminhos do Senhor, ele tem uma grande proteção da mão de Deus, uma grande muralha em sua volta. O inimigo não pode cercar, o inimigo não pode destruir. Você pode passar por sofrimentos, provações, sim, tentações, permissão de Deus, mas tudo isso você pode vencer. E você não pode, Deus, ele não vai dar uma provação maior do que você não pode vencer. Você vai passar angústia acima, mas uma coisa é certa: você tem a proteção de Deus, amado. Ninguém pode te destruir. Então, você viu, ele tem tudo, homem próspero, abençoado. Desse jeito é muito fácil servir, né? Agora ele responde: desse jeito é muito fácil servir. Aí o versículo 9, ele fala, Satanás fala, respondeu o Senhor: porventura Jó debaldo teme a Deus? Ou seja, em outras palavras, será que Jó não tem razão para temer a Deus? Pois ele tem de tudo. Isto é, no dizer de Satanás, que é um caluniador, que Jó serve a Deus simplesmente por interesse.
Jó é um interesseiro, como ele diz assim. Também ele tem razão para servir o Senhor. E Jó, como ele é um caluniador, ele está caluniando Jó. Ele fala também, simplesmente Jó serve a ti, Senhor, por interesse. Olha que absurdo, olha. É um interesseiro, não honra a Deus senão para receber em retribuição os bens materiais. Olha o que ele está colocando aqui, ó. Ele está usando os bens materiais, a riqueza de Jó, para acusar a Jó. Olha o que os bens materiais faz. Olha como ele não pode ser importante na nossa vida mais do que Deus, amado. Ele já usa a riqueza de Jó, a prosperidade de Jó, para acusar Jó. Desse jeito? Então Satanás quer dizer que pelo fato de Jó ser abençoado e protegido por Deus, brotam motivos egoístas no coração de Jó. Ele está dizendo assim, ó, então Jó, claro, Jó é egoísta, é materialista, por isso que ele serve a ti, Senhor. Por isso que ele serve a Deus. Satanás estava querendo acusar. Agora observe o versículo 8. Jó, um homem íntegro e reto, mesmo assim, Jó é provado, não por causa de sua injustiça, mas apesar da sua justiça. Olha que maravilhoso. É lógico que Jó está acusando o diabo está acusando Jó por causa dos bens materiais, da proteção de Deus, porque ele é abençoado na terra, porque Deus dá tudo para ele, multiplicasse os bens da terra dele, está usando isso, ó. Agora ele acusa, porque Deus ele conhece o coração seu, o meu coração, assim como conhecia o coração de Jó. Eu quero dizer que nessa tarde, amado, por mais que você esteja bem materiais sobre essa face da terra, porque Deus ele enriquece, por mais que você tenha, o seu coração não está voltado para essas coisas, amado. Como o coração de Jó, ele estava querendo acusar Jó. Não, Jó é egoísta. Jó brota motivos egoístas para ele é materialista, amado. Mas Jó, amado, não estava nada se pegando com bens materiais, aí ele provou. Glórias a Deus. Agora Jó, por ele ter um coração temente a Deus, íntegro, um caráter íntegro, reto, que desviava do mal, Jó, ele foi provado mesmo assim por Deus. Não por causa de sua injustiça, porque não havia injustiça no coração. Jó não era perfeito, lógico, mas não havia injustiça. Não havia razão pelo seu sofrimento, não havia razão para ele sofrer, mas apesar do que? Da sua justiça, por ser um homem reto, por ser um homem íntegro, um homem temente a Deus e que desviava do mal, amado. Olha o que aconteceu na vida de Jó, mas sabe por quê? Porque havia um grande propósito. Por tudo que Jó passou, havia um grande propósito. Glórias a Deus. Então, quando Deus se coloca você em certas situações difíceis, em certas situações que você acha que você não vai vencer, as dificuldades, as adversidades, o sofrimento, a angústia, seja qual for ela, que nos cercam de todo lado, não vai pensar, amados, que você está sofrendo sem razão. Há um propósito na sua vida para provar a sua integridade, o seu caráter, para provar a sua fé, para provar que você é um homem fiel a Deus, de coração reto, sincero, para provar que aquilo que Deus deu na tua mão, você não se apega com os bens, com aquilo que Deus deu materialmente para você, amado. Justamente por isso que Jó venceu. Por isso que Jó permitiu ser provado. Para provar ao inimigo que não é nada daquilo. Que era uma acusação falsa. Então observe que Jó era um interesseiro e que estaria pecando. Né? Fala Satanás o acusando. Porventura Jó debalde teme a Deus? Será que Jó não tem mesmo segundo intenções? Em outras palavras, será que Jó honra mesmo a Deus? Será que ele não tem razões para temer a Deus? Então entende-se,
que Jó é provado não pela sua injustiça, mas apesar da sua justiça, integridade, sinceridade, honestidade e fidelidade a Deus, amado. Então vai pensar que os justos também sofrem. Os justos também são provados. Não? O sol é para o justo e para o injusto. Pois o objetivo de Deus era provar, firmar a retidão de Jó e proporcionar uma percepção mais profunda da sua própria natureza, no sentido de aperfeiçoá-lo. Olha que maravilhoso. Pois o objetivo de Deus, então, era provar, era afirmar a retidão de Jó, a integridade de Jó, a fidelidade de Jó. E, além disso, proporcionar uma percepção mais profunda da sua própria natureza, no sentido de aperfeiçoá-lo cada vez mais. Ou seja, com todas essas qualidades boas do seu caráter, Jó ainda era pecador humano, ainda Jó era fraco, falho, Jó era talvez vulnerável e que depende do Criador. Então ele reconheceu isso na sua humilhação, ele reconheceu a sua humildade. É isso que traz para nós, amado. O propósito que Deus traz para nós é só o bem, é só para nos aperfeiçoar, é só para nos lapidar, é para provar, amado, que nós podemos vencer, que nós somos, não largamos a mão da justiça de Deus, da retidão, do amor, da sinceridade, da fidelidade que temos em Deus. O diabo, o sofrimento, é uma ferramenta na mão de Deus, amado, para nos aperfeiçoar, nos melhorar cada vez mais diante de Deus. Portanto, o objetivo de Deus era estabelecer definitivamente a integridade e a fé que tinha Jó. Pois Deus não permite provações para ver se iremos falar, jamais. As aprovações que Deus permite, Ele não permite para ver se iremos falhar, não. Deus não vai dar uma aprovação além daquilo que você não possa vencer, ou além daquilo que você não possa suportar. Glórias a Deus. Então, ou seja, Deus permite a provação, tentação, com o propósito de fortalecer a fé, edificar e fortalecer o seu caráter, edificar o seu caráter, ao passo que Satanás seduz para o mal com o propósito de destruir e destruição. É o contrário, é o oposto. Ele está escrito, Deus, tudo que Ele faz é para te fortalecer, mas o mal, Satanás, seduz você para o mal com o propósito de destruir, com o propósito de ver a sua destruição, a sua queda. Em Tiago, se nós começarmos a ler em Tiago, ele deixa bem claro. Aqui ele fala, vamos lá. Glórias a Deus. Aqui ele fala, Tiago, capítulo, versículo 1. Olha aqui, ele fala. Tiago, a epístola de São Tiago, capítulo 1. Vamos a partir do versículo 2, os benefícios das provações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeito e íntegros, em nada deficiente. Olha o que ele fala. Agora vamos pular, aqui mesmo Tiago, capítulo 1, vamos pular para o versículo 12, a origem do pecado. Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém atenta. Ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver recebido, dá à luz o pecado, e o pecado,
uma vez consumado, gera morte. Aqui o que Satanás causa, amado. Esse é o papel do diabo, nos induzir ao pecado, nos seduzir à tentação, como ele fez com Adão e Eva no passado. Porém, nós não precisamos nos desesperar quando confiamos em Deus, amado. Nos dias maus da nossa vida, no dia da nossa provação, não podemos desesperar. Quantas pessoas estão aí, jaz no maligno, desesperada, andando para lá e para cá, quando vem o dia mau, cercam eles, amado. Eles não têm saída, ele não tem como resposta, ele não tem como solucionar o seu problema. Mas nós que confiamos em Deus, não podemos ficar desesperados, conserve a sua paz. Suas tentações ou provações são evidenciadas pelas experiências que produzem o que, amado? Perseverança, esperança, paciência, moldam o caráter, formação de caráter, edificação, convicção, ressalta mais a fé e virtude na sua vida, confiança adquirida, humildade. É isso que Deus ele quer trazer para nós. Provação como forma de crescimento moral e espiritual. Adquirir maturidade espiritual prova a sua autenticidade, disciplina a sua vida espiritual, a sua carne, a sua vida espiritual para purificar a fé das impurezas, afastando o que é falso, o que é mentiroso. E faz você perseverar em circunstâncias adversas, mas uma firmeza positiva que resiste bravamente, amado, é isso. Por isso que Jó, ele precisava descobrir no seu interior, se conhecer mais no íntimo do seu coração, ainda que ele servisse a Deus, ainda que Jó era um homem reto, um homem temente a Deus, um homem que desviava, um homem de fidelidade do seu caráter, que desviava do mal. Ele fala que ele orava pela sua família, ele era um bom pai, ele era um intercessor, intercedia pelos seus filhos, porque ele tinha medo que seus filhos pecassem perante a face do Senhor, e todos os dias ele orava. Amado, então, o que quer dizer com isso? Quer dizer que ainda que ele tinha tudo isso, amado, Deus permitiu para que ele pudesse passar por essa tribulação, essa tentação e sofrimento, para que ele pudesse adquirir toda essa virtude, conhecesse mais o interior dele, do coração dele, conhecesse mais a sua natureza. Amado. Glórias a Deus. Então, se nós olharmos em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, ele fala: não vos sobreveio tentações que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Nós temos livramento, nós temos escapa. Glórias a Deus. Deus é fiel e não permite que sejamos testados além das nossas forças. Sempre o quê? Providenciando uma saída, amado, para nós. Agora aqueles, amado, que estão sem compreender o propósito que ele tem da sua vida com Deus, não encontra saída. Então Deus conhece o seu coração, Deus conhece o meu limite, Deus conhece o limite humano, e ele nunca nos abandona nas dificuldades, e nunca vai nos abandonar. Junto com a dificuldade, Deus oferece um meio de suportar ou superar, ou seja, uma saída. Deus ele dá uma providência, uma ajuda para você suportar e não desistir. Por isso que todas as provações, Deus ele dá para você, não para que você venha falhar, mas que para que você venha ser um vencedor e sair transformado, sair lapidado. Suportar e não desistir, mas vencer por meio do quê? Por meio da fé. A ideia é manter a fé e confiar
no apoio divino quando faltam forças próprias. É isso que aconteceu com Jó. Esgotaram as forças de Jó, mas ele estava lá ainda, confiante, fiel, esperançoso. Temos que entender que a tentação é um estímulo para nós, crente. A palavra tentação traduz uma palavra grega que pode significar sedução ao mal ou provação em geral, incluindo vários tipos de experiências. E o mal, o diabo, contribui para nos aperfeiçoar se suportarmos. Então ele contribui. Glórias a Deus. E nós vamos ver aqui as provações que Deus ele nos consiste, que ele tem um propósito para cada um de nós. Quando vem da parte, quando Deus permite. Glórias a Deus. Então, entendemos que podemos vencer, podemos suportar. Então Deus deseja que você vence todas elas. Ele permite as aprovações para o fortalecimento da nossa fé, para termos crescimento espiritual, como nós estamos falando. Adquirir maturidade espiritual, ressaltando mais a virtude e fé em meu coração e seu coração. Na verdade, a aprovação é uma afirmação da sua fé, daquilo que está no teu interior, que Deus tem na nossa fidelidade. Na verdade, é a aprovação de uma afirmação da fé que Deus tem na nossa fidelidade e integridade. E Jó era um exemplo desse tipo de relacionamento com o Senhor. Ele deixa bem claro. Um homem de vigor, virtude, reverente, confiante, fiel, paciente, sábio. Essa é a relação boa que todos nós deveríamos manter com Deus. Observe. Por isso que Jó é provado por ser justo. Os íntegros e sinceros com Deus sofrem perseguições, porque o estilo de vida deles expõe o erro do mundo, gerando oposição espiritual e social daqueles que rejeitam os padrões divinos e a verdade. Olha que maravilhoso nós passarmos com... Tiago fala que nós temos que passar com todas as nossas provações com alegria, por nós sermos justos, íntegros, sinceros. Sabe por quê? Porque essa perseguição, esse estilo de vida nosso expõe o quê? Mostra o erro do mundo. Mostra o erro do mundo. E isso gera o quê? Gera uma constante luta, um combate espiritual. Mexe com o opositor, mexe com nossa oposição espiritual e social. Daqueles que rejeitam os padrões divinos, aqueles que rejeitam a palavra de Deus, aqueles que rejeitam a verdade. Nós somos aos olhos dele como inimigo, e na verdade, amados, eles que são os nossos opositores, eles que são os nossos inimigos. Então por isso que nós somos provados. Pois Jó tinha moral. A moralidade de Jó, a vida reta, a vida reta do crente, daquele que segue os conselhos do Senhor, mostra o pecado dos outros. A luz dissipa as trevas. A luz mostra aquilo que está em oculto. A luz de Cristo. Observe o comportamento humano de Jó. Ele tinha consciência do certo e errado, do bom ou mal, permitindo a convivência harmoniosa entre Deus e as pessoas. É isso. Então, o Senhor disse a Satanás: observasse o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Esse é o segredo. Então Jó mostra-se nas atitudes do dia a dia e do respeito à honra a Deus, a fidelidade a Deus. E vamos terminar aqui. Aqui agora vamos falar sobre a vida moral e imoral. Falamos sobre a moralidade de Jó, agora vamos falar sobre a vida imoral, a imoralidade.
Acompanha o nosso adversário, o diabo, acusador, mentira. Ele é o pai da mentira, desonestidade, o comportamento mau. Tenta esconder a virtude, tenta manchar, denegrir a integridade, tenta contaminar o que é puro, tenta acusar o que é justo, correto. Ele tenta esconder o que é verdadeiro. É o contrário. É isso que o diabo ele quer fazer. Enquanto a luz, a moralidade, ele mostra o pecado, a luz mostra o que está oculto, o diabo, a mentira, o engano, ele quer esconder, amado. Ele quer esconder, ele quer cobrir. Mas fique sabendo lá, irmãos amados, que nada pode se esconder diante dos olhos de Deus. Aquilo que está em oculto, nada pode se esconder dos olhos de Deus. Os olhos de Deus estão em todos os lugares. Então, ele tenta contaminar o que é puro, ele tenta acusar aquele que é justo, correto, tenta esconder o que é verdadeiro com a sua mentira. Mas a mentira, ela não prevalece, amado. A oposição espiritual, a força do mal, que lutam constantemente contra mim, contra você, contra quem é justo, contra quem serve a Deus, ela não pode prevalecer. Porque maior que está conosco do que o que está lá no mundo lá fora. O mundo que jaz o maligno rejeita a verdade. Ele nos odeia, odeia a luz, que revela as trevas. Então o inimigo, ele nos odeia, porque a luz, ela revela as trevas. E justamente ele tinha ódio de Jó. Amém? Glórias a Deus. Vamos terminar. Observe nesse livro de Jó. Satanás é o inimigo de Deus, sendo assim, inimigo de Jó. Como adversário de Jó, do patriarca lá, lança acusações contra ele e aflige Jó com todo tipo de sofrimento. E o acusa de interesseiro pelo fato de Jó ser abençoado e protegido por Deus. Olha o que ele veio acusar. E Deus permitiu. E Deus permitiu a aprovação de Jó. E ele diz, desse jeito é fácil servir a Deus. Jó é um homem rico de bens. Observe. O diabo ensina duas coisas aqui. Primeiro, ele ensina o quê? Que Deus precisa subornar as pessoas com bênção para receber deles adoração, amado. Olha que mentira. Olha que mentira. Vamos terminar aqui isso que Deus nos está dando para nós terminarmos. Olha aqui. Ele ensina que Deus precisa subornar as pessoas com bênção para receber delas adoração. Agora vamos ver lá em Mateus, lá, a tentação de Jesus, a tentação de Jesus no deserto. Diz que levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Para Jesus ele disse, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Ele falou para Jesus, olha. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Amado. Olha, Jesus foi tentado no deserto. Deus foi tentado. Mas diz que a palavra de Deus que diz que Deus ninguém atenta, né? Ninguém atenta porque ele não pode atentar ninguém, ninguém a ele atenta. Por quê? Porque ele é puro, porque ele é santo, porque ele não cai na tentação e nunca vai cair. Por isso ninguém atenta. Ele pode atentar você e eu. Nós podemos cair sim na tentação. Nós podemos ser até destruídos. Mas nós temos uma força sobrenatural na nossa vida, mano. Nós temos o Senhor Jesus em nossa vida. Amém? Agora, olha só, que ser tentado do ponto de vista divino significa uma prova positiva, não é isso? Positiva. E ser tentado do ponto de vista do diabo implica a sedução ao pecado. Olha que diferença. Olha essa diferença da provação da tentação. Deus, ele nunca vai levar você à tentação, uma provação, ou podemos assim falar tentação, porque Jesus, ele foi tentado
Ele pode criar caminho, mas nunca Deus ele vai nos atentar. Nunca Deus ele vai nos induzir ao pecado. Tudo a prova que ele vai nos dar, ele nos dá prova que não vai nos induzir ao pecado. É o contrário. Agora, o diabo, ele atenta no sentido de nos seduzir ao pecado, à destruição. Agora, do ponto de vista de Jesus, é um desafio de Satanás para pôr à prova a soberania e o plano de Deus. Ele queria colocar o Filho de Deus à prova, amado. É uma tentação que ele queria colocar a soberania de Deus à prova. A tentação de Jesus era um desafio. Agora, glórias a Deus. É o exemplo que Jesus nos dá. Jesus ele dá o exemplo para nós, para isso ser de exemplo para nós, né? Mas ele é puro e santo, ele nunca cai na tentação. Mas para mostrar que nós podemos vencer todas as tentações que Deus permite. Deus ele usa o diabo como ferramenta. Acabamos de falar. Não usou na vida de Jó. Olha, tire tudo que ele tem, mas não toque na vida dele. Glórias a Deus. Mas é para nos ensinar que nós podemos vencer com Deus as provações, pela sua palavra, pelos conselhos do Senhor. Amém? O diabo insinua que Deus precisa subornar as pessoas com bênção para receber delas adoração. Observem a mentira de Satanás. Deus não atenta e não pode ser tentado porque Deus é puro e santo, não insinua e não suborna. Nós temos que entender que amamos e servimos a Deus por quem Ele é, e não porque recebemos algo em troca, ou porque Ele faz ou alguma coisa para nós, ao nosso favor, ou pelas bênçãos, não. Nós adoramos Deus na pobreza e na riqueza. Deus, ele continua sendo Deus na alegria e da tristeza. Deus continua sendo Deus no momento de adversidade, de fraqueza e de força. Deus continua sendo Deus eternamente na nossa vida. Nós adoramos e servimos o abençoador e não as bênçãos, amado. Amém? Glórias a Deus. Nós servimos as bênçãos, nós não servimos a bênção, nós adoramos e servimos o abençoador e não as bênçãos. Isso que nós temos que entender, glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, a riqueza material de Jó não ocupa lugar em seu coração, não ocupava, nem substituía o amor, a fidelidade que tinha por Deus. Então Satanás insinua que ninguém ama a Deus por quem Deus é, apenas por aquilo que Deus dá. Satanás insinua que as pessoas só buscam a Deus porque descobriram que a religião dá lucro, é lucrativa. Satanás insinua mais ainda, ele insinua que Jó só serve a Deus por aquilo que recebe de Deus, e não por causa do caráter de Deus, mas por causa das bênçãos. Isso é uma mentira, amado. Então, ele levanta aqui uma espécie de tese. A tese que ele levanta é a seguinte: ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro. Observem.
Agora, quantas pessoas nesse mundo materialista amam mais o dinheiro do que qualquer outra coisa? Estão preocupadas com as coisas materiais desse mundo, correndo para lá e para cá, e não tem tempo para o Senhor. Dão mais importância para os bens materiais desse mundo do que as espirituais, do que a Deus. Isso nos tempos em que hoje nós estamos vivendo. Então essa era a primeira tese. Então podemos entender que a riqueza não pode substituir o lugar de Deus em nosso coração. Amém? E nós vamos aqui, depois vamos para a segunda tese, entender, ninguém ama a Deus do que a família. Ninguém ama mais a Deus do que a família. Satanás disse, toque em tudo que ele tem. Não é isso? Nós vamos ver aqui. E o que mais que o inimigo estava acusando Jó? E o que o homem tem fora dos bens materiais? Um homem tem o quê? Que é o de mais sagrado, amados. Aquilo que Deus nos constituiu como família. A nossa esposa, os nossos filhos, Deus nos constituiu em casamento, nos deu filhas, para que pudéssemos o quê? Preservar a nossa família, amar a nossa esposa, os nossos filhos, e dar proteção material, maiormente espiritual, amados. É o que mais tem valor. É isso que nós temos. Então o homem tem a família. E Satanás disse, se tu tocar no que ele tem, esse mesmo Jó que hoje está adorando, amanhã vai blasfemar. Então, sem que Jó soubesse, constituiu Jó em seu advogado na terra e coloca nas mãos de Jó a defesa da sua reputação e diz para Satanás, olha que Deus fez, constituiu como advogado a favor de Jó. E ele diz a Satanás, pode tocar em tudo quanto ele tem, só não toque na sua vida. Somente contra ele não estendas a mão. Olha que maravilhoso, amado. Então observe que Satanás precisa receber permissão do Senhor para estender a mão contra Jó. Isso significa que Deus soberano limita o poder do inimigo. O inimigo está nas mãos dele. Tá bom? Os justos podem, com certeza, encontrar forças e segurança na certeza de que as ações satânicas são tolhidas pelo poder supremo de Deus. Ou isto é, são impedidas, proibidas, reprimidas, bloqueadas mediante nossa fé e confiança. São barradas, impedidas as ações do diabo. Em outras palavras, Satanás é um ser limitado por Deus. Ele só pode ir onde Deus o permite ir, e nem um centímetro a mais. O diabo não pode tocar nos justos se o Senhor não permitir. Seu poder maligno está restringido pelo único e verdadeiro Deus. E sendo uma criatura, Satanás é finito. Ele não é todo-poderoso e nem onipresente, só podendo estar em um lugar a cada vez e sendo informado pelo 1/3 dos seus demônios, ou seja, auxiliado por seus demônios, os anjos caídos com ele, que o ajudam em seu serviço maligno. E também Satanás não é onisciente. É claro que pode tentar-nos, mas não sabe o que há em nossa mente, amado. Não sabe o que há em nosso coração. Nem pode prever o futuro. Agora, em outras palavras, embora vivamos em um mundo caído, contaminado pelo pecado, o inimigo não possui liberdade plena para fazer o mal que deseja, amado. Por isso, glórias a Deus. Amém? Nós vamos parar até aqui, depois nós vamos falar mais sobre esse segundo tese, amado. Amém? Sobre a família que o diabo estava acusando. Tire tudo que tem. Tudo que ele tem os bens materiais, agora toque na família dele, toque nos filhos dele.
Mas isso ele enfrentou. Amém? Ele foi vencedor. Amém? Então, glórias a Deus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então, glórias a Deus. Então, amados, entendemos aqui que nós podemos, então, entender tudo isso. E vamos para a segunda peça. A primeira foi a mentira do inimigo. Glórias a Deus. A segunda nós vamos entender aqui. Que Deus ainda é sempre e será soberano. Como diz assim nas palavras de Martinho Lutero, Satanás é um cachorro na coleira de Deus. Ele só pode ir onde a coleira o permitir ir, e nem um centímetro a mais. Então o Deus a quem nós servimos manda nos céus, manda na terra e manda no inferno. Deus é soberano, é o Senhor do universo. Temos que entender. Então, com a permissão de Deus, Satanás sai dali para provocar o quê? Um terremoto, um estrago na vida financeira de Jó. E se nós olharmos e observarmos o versículo 14, 15, 16, 17, lá no primeiro capítulo, Satanás vai usar o quê? Os sabeus, o fogo e os caldeus para levar o homem mais rico do Oriente ao colapso financeiro, à falência, à bancarrota. E um dia Jó despencou do ápice da prosperidade para o fundo do poço. É isso que aconteceu. Amém? Os sabeus, que eram saqueadores, nômades, que Deus usa de Sabá. Os sabeus eram os povos semitas que fundou o reino. Levaram o que? Levaram os bois, as jumentas e mataram os servos a fio e espada dele. E depois caiu do céu o fogo de Deus, um fogo divino, quer por via natural como um raio, ou por uma via extraordinária como que sobrenatural. Não foi assim? Houve o que? A perca de seus camelos, as ovelhas e os seus servos. E depois ali Deus usa os caldeus, o antigo povo semita também, que eram povos, seus soldados eram truculentos, que lideraram o Império Babilônico. Saquearam os animais e mataram os servos de Jó também. E por fim, um grande vento do lado do deserto destruiu sua casa e matou todos os seus filhos. Olha só que tragédia. Então Jó deve ter sentido que o céu e a terra, céu e terra, que incitava a voltar-se contra Deus como se fosse a causa das suas desgraças. Então, ele acha tudo isso, porque ele talvez não merecia tudo isso, amado. Então, o próprio Jó sente-se como incitado a voltar-se contra Deus, porque ele fala como se fosse a causa de suas desgraças, mas jamais ele blasfemou no momento da sua aflição, da sua angústia. Glórias a Deus. Então, agora, observe agora que o homem mais rico do Oriente foi o que? A falência. Agora você sabe disso, que quem vive numa magrela financeira sofre mais um revés. Agora sofre mais um revés, já está acostumado. Quem sofre mais um revés já está acostumado. Mas o cara mais rico, quebrar do dia para a noite, perder do dia para a noite, o chão foge debaixo dos seus pés, amado. Muitas pessoas
insurge contra Deus, rebela-se contra Deus. Outras tiram a própria vida, não é assim? E a pergunta é: será que o diabo tinha razão? Será que ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro? Agora, será que Jó blasfemaria contra Deus? Será que Jó tiraria a sua própria vida? Uma pergunta. Será que cometeria suicídio? Nós vamos encontrar a resposta de Jó lá no versículo 20 e 21. Mas depois, amor, depois que nós voltarmos novamente, amém? Lá no versículo, nós vamos ver quem que era Jó. Amém? Então aqui nós encerramos. Acreditamos que não foi o caso de Jó, que os bens materiais não estavam voltados no coração dele, porque ele amava mais a Deus do que qualquer outra coisa dessa face da terra. E se nós vemos, Jó amava mais do que a sua própria riqueza, do que a sua própria família, do que a si próprio. Que fé maravilhosa, amém? Então aqui fica essa mensagem hoje para nós, essa tarde, e assim agradecemos, amém? Agradeço desde já a santa paz de Deus. Deus abençoe.